Confrontei a minha mãe na terapia após anos de negligência e violência. Olá a todos, eu 23F, estou meio que em uma encruzilhada e atualmente a maior parte da minha família está contra mim. Minha mãe, 41F, tem 6 filhos ao todo. Eu, minhas irmãs, F22, F19, F17, F16, e meu irmão, M23. Crescer foi um verdadeiro inferno para todos nós. Minha mãe nunca teve um bom histórico de escolher bons homens e muitas vezes, eu e meus irmãos testemunhávamos seus namorados acertando e humilhando. Seu segundo namorado frequentemente nos batia quando éramos mais novos. Tem muito mais coisa, mas se eu entrasse em detalhes, esse post ficaria muito longo. No entanto, há cerca de 5 anos, minha mãe perdeu a custódia das minhas 3 irmãs mais novas. Havia agressões íntimas acontecendo com o ex-namorado mais recente da minha mãe. Não queríamos que nossas irmãs fossem para um lar adotivo. Então eu e meu irmão imploramos para nossa avó cuidar delas até que conseguíssemos bolar um plano ou obter a custódia. Sei que parece dramático, mas na minha visão, sempre foi eu e meus irmãos contra o mundo. Minha avó, a santa que ela é, acolheu minhas irmãs e disse para mim e para o meu irmão mais velho não nos preocuparmos em obter a custódia delas porque deveríamos focar em nossas vidas e na faculdade. Embora eu e meu irmão tenhamos hesitado no início, decidimos seguir para a faculdade para, digamos, construir um certo status. Eu abandonei a faculdade porque não conseguia arcar com os custos e não conseguia reduzir a mensalidade para um valor mais acessível. No entanto, meu irmão se formou no ano passado. Minhas irmãs estão felizes morando com nossa avó, e ela adora tê-las por perto. Diz que pode ver suas netinhas todos os dias e que isso é uma bênção. Elas estão confortáveis morando com ela, e minha avó não tem intenção de parar de cuidar delas. Mas voltando ao assunto da minha mãe. Quando ela perdeu a custódia, eu e todos os meus irmãos cortamos contato com ela, incluindo minha avó. Há cerca de 2 meses, minha mãe me enviou um e-mail dizendo que gostaria de restabelecer contato conosco e fazer terapia familiar. A princípio, não falei nada para os meus irmãos porque, de certa forma, senti que estava protegendo eles. No entanto, no mês seguinte, ela me mandou um segundo e-mail explicando que tinha terminado com o namorado e que sentia muito a nossa falta. Ela queria fazer terapia familiar porque tinha muita dor acumulada e sabia que nós provavelmente também tínhamos. Conversei com minha avó sobre isso, e ela me disse que eu deveria perguntar aos meus irmãos se eles queriam e deixar que fosse uma escolha deles. Falei com meus irmãos sobre o assunto, e os mais novos concordaram porque sentiam falta da nossa mãe. No entanto, eu e os outros irmãos ficamos hesitantes. Mas pelo bem dos mais novos, respondi para ela e marcamos um encontro. Há cerca de 3 semanas nos encontramos em um restaurante, e minha mãe parecia exausta, mas ansiosa para nos ver. Recusei um abraço porque não me sentia confortável com isso, e minha mãe ficou visivelmente irritada. Minha mãe começou a se atualizar sobre nós e, durante o almoço, perguntou se meus irmãos mais novos considerariam voltar para casa e se ela poderia recuperar a custódia. Meus irmãos mais novos responderam que não tinham certeza, e eu percebi que eles ficaram desconfortáveis. Tentei mudar de assunto, mas minha mãe trouxe o tema de volta. Ela começou a dizer que agora que éramos mais velhos, poderíamos ser uma família novamente e que ela poderia reconstruir o que foi quebrado. O resto do encontro virou um borrão para mim porque, sinceramente, eu me desliguei. Muitas emoções enterradas começaram a surgir, e eu simplesmente desliguei. Após o encontro naquela noite, recebi um e-mail da minha mãe dizendo que estava muito chateada porque eu não a abracei nem me despedi quando fomos embora. Ela disse que isso estava passando uma má impressão para os meus irmãos mais novos e que eles provavelmente começariam a tratá-la mal também. Não vou mentir, esse e-mail me encheu de raiva porque ela teve muita audácia. Não respondi e recebi outro e-mail dela, mas desta vez, era uma confirmação para a nossa primeira sessão de terapia familiar. Tivemos a sessão ontem. Fizemos o processo introdutório habitual e nos familiarizamos. Mais tarde, durante a sessão, minha mãe começou a falar sem parar sobre como fez tudo o que podia para nos proteger e etc. O silêncio meu e dos meus irmãos foi bem evidente, e nossa terapeuta nos perguntou como nos sentíamos em relação a isso. Meus irmãos não falaram nada. Eu também não planejava falar, mas então minha mãe disse algo que me fez explodir. Ela disse para a terapeuta que eu havia dito para os meus irmãos ficarem calados porque queria virar eles contra ela, e que ela marcou essa sessão para nos ajudar e não para nos separar. Depois disso eu simplesmente perdi o controle. Comecei a gritar que ela não foi uma boa mãe e que não fez nada para nos proteger. Ela constantemente desabafava comigo sobre seus relacionamentos e problemas. Isso me levou a internalizar muitas das suas questões como se fossem minhas. Ela nunca protegeu meu irmão quando seus namorados o atacavam por tentar defendê-la ou proteger minhas irmãs. Ela sequer pensou em denunciar seu ex quando minhas irmãs lhe contaram pela primeira vez sobre o que sofreram nas mãos dele. Despejei muitas outras coisas, mas a essa altura, ela já estava chorando, assim como meus irmãos. Eu disse para a terapeuta que se alguém estava separando a família, era ela com sua estupidez, ignorância e negligência. Eu estava respirando pesado depois do surto, e depois de refletir sobre isso, não me sinto nem um pouco feliz por ter explodido daquele jeito. Nossa terapeuta decidiu que deveríamos fazer uma pausa, mas eu disse que estava simplesmente cansada. Não ia ficar sentada ali ouvindo minha mãe tentar me culpar por suas ações e problemas. A sessão terminou rapidamente depois disso, e mais tarde naquela noite, meu telefone começou a explodir com ligações e mensagens da família materna.
Eles começaram a me insultar, dizendo que eu era uma pessoa horrível por machucar minha mãe daquela forma e fazê-la se sentir tão mal. Falaram sem parar sobre como ela estava tentando mudar e realmente queria reconstruir um relacionamento conosco. Depois de todas essas ligações e mensagens, estou me sentindo uma pessoa horrível por ter dito tudo aquilo para minha mãe. Então, sinceramente, eu sou a babaca? Edith, eu sinceramente nem sei por onde começar. Estou chorando porque o apoio tem sido extremamente avassalador e pela primeira vez estou me sentindo ouvida e vista. Fora minha avó, é claro. Eu realmente aprecio o apoio. Vou adicionar um pouco de contexto, já que não me aprofundei muito porque não queria escrever um romance e fazer alguém ler tanto. Sobre minha avó, ela é a mãe da minha mãe. Ela cortou da vida dela porque minha mãe constantemente roubava dinheiro dela ou levava garotos para dentro de casa, sabendo que minha avó não aprovaria. Minha avó é uma sobrevivente de agressões cometido pelo meu avô, pai da minha mãe. Minha avó, na verdade, levou o caso à justiça e conseguiu que ele fosse preso, o que a tornou a ovelha negra da nossa família. Minha avó me explicou, quando eu já era mais velha, que há muito histórico desse tipo de agressão dentro da nossa família, vindo de membros da própria família. Nossa família é extremamente religiosa e acredita que devemos orar por essas pessoas todos os dias para curá-las. Porque me senti horrível, minha mãe também é uma vítima. E eu me senti como uma hipócrita por confrontá-la e dizer tudo o que disse, porque parecia que eu não estava levando em consideração tudo que ela sofreu. No entanto, como muitos de vocês mencionaram, mesmo sendo vítima, ela ainda permitiu que tudo acontecesse. Acho que ler isso foi o que me fez começar a chorar. Nem eu nem meus irmãos fizemos terapia porque simplesmente achávamos que a culpa era nossa. Em nossas conversas anteriores, frequentemente tentamos carregar o peso de não termos protegido nossa mãe mais. Sobre o lado da família da minha mãe, eles são facilitadores e também agressores. Minha avó tem inúmeras histórias sobre eles. Sinto que, de certa forma, eles querem que eu e meus irmãos façamos as pazes para que possamos parecer uma família feliz. Eles têm uma grande preocupação com aparências. Meu irmão é o verdadeiro herói aqui, sinceramente. Antes mesmo da nossa primeira sessão, ele disse à nossa irmã mais nova que nossa mãe provavelmente diria muitas coisas, mas que, se ela não estivesse pronta para falar ou se quisesse terapia individual, ele pagaria por completo. Depois da sessão, ela decidiu fazer isso porque tem sentimentos muito complicados sobre nossa mãe. Minhas outras irmãs ainda estão emocionalmente abaladas. Elas me agradeceram por ter dito a verdade e por ter falado o que precisava ser dito. Disseram que não conseguiram falar nada porque não sabiam como colocar em palavras. Assim como eu, elas não queriam ser cruéis. Eu realmente aprecio todos os comentários e a segurança que vocês me deram. Enviei minha avó a postagem e ela disse que todos vocês são incríveis e que a maioria de vocês está certa. Minha mãe é uma desgraçada. Se vocês tiverem mais perguntas, sintam-se à vontade para perguntar. Isso tem sido um grande passo para mim, pois estou finalmente buscando minha própria terapia. Deixei muitas dessas coisas se acumularem ao longo dos anos. Meu desabafo com minha mãe durou alguns minutos antes de eu ter que parar porque estava extremamente irritada. Atualização: 16 de março de 2024, um dia depois. Oi pessoal, atualização para quem queria saber. Também um grande aviso de gatilho para agressão, pois vou me emocionar e desabafar um pouco mais adiante nesta atualização. Se você é um sobrevivente de abuso na infância, não recomendo continuar lendo, pois isso pode ser potencialmente perturbador. Meus irmãos e eu decidimos cortar contato com nossa mãe de vez. Tivemos uma conversa difícil esta manhã e mais uma vez me senti como um lixo. Senti que meu desabafo os convenceu a tomar essa decisão, o que me faria não ficar chateada com eles. Mas eles me garantiram, ao longo de toda a conversa, que não gostaram do fato de ela nem sequer ter se desculpado, mesmo quando teve a oportunidade de fazer isso. Meus irmãos e eu ainda estamos lutando para aceitar que ela não vai mudar e provavelmente nunca mudará. O fator decisivo foi o e-mail que recebi da minha mãe às 4 horas da manhã de hoje. Copiei e colei aqui, já que não sei como postar fotos ou capturas de tela pelo celular. Querida Juju. Meu apelido quando eu era mais nova. Estou verdadeiramente magoada e devastada por você ter tornado um assunto privado público. Sua tia May me mostrou sua postagem no Reddit. E, ainda assim, você continua tentando me vilanizar. Eu ia me explicar melhor na terapia, mas estou em um novo relacionamento agora, com um homem muito amoroso. Ele foi o principal incentivador para que eu tentasse estender um ramo de oliveira para vocês. Eu ia surpreender você e seus irmãos na terapia. No entanto, você arruinou isso. Fiquei afastada de vocês porque, depois de perder suas irmãs, percebi que nem conseguia mais me olhar no espelho. Percebi o quanto eu era um pedaço de merda inútil. Você me chamar de uma mãe vadia e inútil foi desnecessário. Nos relacionamentos que tive, eu não podia simplesmente ir embora. Para onde eu iria? E quanto a vocês? Você não acha que isso me consumia por dentro toda vez que vocês choravam? Toda vez que tentei proteger vocês e só acabava sendo atacada até desmaiar, sem saber se vocês estavam seguros ou não? Nada disso importou para você? Estou tentando me redimir ao mesmo tempo em que sou uma vítima, e você simplesmente não consegue tirar a cabeça do próprio rabo. Você reclama da sua dor sem perceber que eu também fui uma vítima, Juju. Todos nós fomos. Odeio soar dura,
Mas você já é adulta e pode ouvir essas coisas agora. Eu tentei com todas as minhas forças proteger vocês. Para você jogar todo o meu esforço no lixo no seu desabafo e me chamar de quase todos os nomes possíveis na frente da terapeuta, dos seus irmãos e do desrespeito flagrantemente visível a mim? Tudo isso foi completamente desnecessário. Não entrarei mais em contato com você até que me peça desculpas pelo que disse. Você partiu meu coração, Juju, mas mamãe ainda te ama e meu afastamento é para mostrar que você não pode simplesmente machucar alguém só porque você mesma está machucada. Vou visitar suas irmãs mais tarde na casa da minha mãe para conversar com elas individualmente. Apreciaria se você estivesse lá para se desculpar. Mas se não for, então peço encarecidamente que não esteja presente. Esse e-mail me destruiu por dentro. Eu entendo completamente que ela também foi uma vítima. Como mencionei para um usuário gentil que me enviou mensagem ontem à noite, ela nos deu o que pôde, mas houve muitos momentos em que passamos fome ou ficamos sem itens básicos. Um dos momentos mais humilhantes da minha vida foi pedir dinheiro na rua para que minhas irmãs e eu pudéssemos comprar absorventes. O terceiro namorado da minha mãe jogou os nossos fora porque não acreditava em menstruação. Essa e outras situações foram absolutamente degradantes. Senti um misto de raiva e tristeza quando ela disse que tentou ao máximo nos proteger. Onde estava essa determinação quando seus namorados nos atacavam porque não queríamos que eles ficassem sozinhos com nossas irmãs ou tocassem nelas? Onde ela estava quando me ouviu sendo abusada no quarto ao lado e me ouviu gritar por ela? É uma tristeza avassaladora porque, aos olhos dela, ela fez o melhor que pôde. Mas, aos meus olhos, ela não fez absolutamente nada, e eu disse isso a ela, e muito mais, na sessão de terapia. Como muitos de vocês apontaram, ela pode ter sido uma vítima, mas não fez nada para nos proteger. Vou ter que conviver com isso pelo resto da vida. Meus irmãos terão que conviver com isso pelo resto da vida. Eu tenho que lidar com todos os danos que ela causou enquanto ela finge ser uma heroína e tem sua redenção. Terminei com ela e fico feliz em saber que o sentimento é mútuo, de acordo com o que ela disse. Ela ligou para minha avó esta manhã, durante o café da manhã, exigindo que ela a deixasse ver os filhos. Minha avó disse que ela poderia tentar, mas que não passaria pelo portão a menos que minhas irmãs quisessem vê-la. Minha avó colocou o telefone no viva voz e perguntou às minhas irmãs se queriam vê-la. Minha irmã mais nova finalmente respondeu desta vez e disse que não, e que não queria vê-la por um bom tempo, no mínimo. Minha mãe tentou gritar com minha avó, mas eu pude ouvir a voz dela falhando, como se estivesse segurando o choro. Minha avó disse para ela ir se fuder e nunca mais ligar. Depois disso, a conversa sobre cortar contato se intensificou. Meus irmãos têm suas próprias memórias sobre ela para lidar. Eles não se sentem confortáveis em compartilhá-las, então eu realmente só falei das minhas e um pouco das do meu irmão. Tudo isso parece surreal para mim. Achei que talvez ela estivesse realmente bem em ficar sozinha, mas aqui está ela, mentindo sobre quando terminou com o ex mais recente. Eu nem perguntei, porque sinceramente já nem me importo mais. E no entanto, ela já está em um novo relacionamento? É difícil aceitar que minha mãe simplesmente não consegue ficar sozinha. Me sinto até nojenta em chamá-la de mãe, porque dói perceber que ela nunca foi realmente uma mãe. Nem para mim, nem para meus irmãos. Quanto aos familiares que têm me mandado mensagens, simplesmente bloqueei todos em todas as redes sociais. Eles pararam de tentar me ligar depois que configurei um aplicativo no meu celular para rejeitar chamadas de números desconhecidos que não estejam na minha lista de contatos. Quanto à minha mãe, copiei e colei minha resposta aqui. Vitória, já que você não é mais minha mãe, não tenho necessidade de formalidades. Você me causa um nojo absoluto. Você sabe da dor que causou a mim e aos meus irmãos. Você sabe que não fez merda nenhuma. Você sabe que nunca teve sequer um grão de instinto materno. Se tivesse, nunca teria permitido que nos machucassem. Eu sei que você não consegue dormir à noite com esses pensamentos rondando sua cabeça. Espero que pelo resto da sua vida, isso te consuma por dentro. Seu novo brinquedinho será a única coisa ao seu lado quando você estiver frágil e prestes a virar pó. Acabei com essa história de permitir que você machuque não só a mim, mas também meu irmão e minha irmã. Você não tem o direito de tentar desfilar sua falsa felicidade em nossas vidas agora que percebe que estamos indo bem sem você. Dói, não dói? Saber que mesmo com toda a merda que passamos, somos 10 vezes melhores do que você jamais poderia imaginar em sua mente distorcida. Não precisa se preocupar comigo te procurando. Não terei nada a ver com você. Mesmo depois da sua morte, não terei conexão alguma e, com sorte, nenhuma lembrança de você. Você ainda está viva e respirando, mas para mim, você é apenas um cadáver vazio de uma estranha, e pretendo manter assim. Você vive em um mundo de fantasia e espero que no seu leito de morte, o arrependimento te atinja de forma tão esmagadora que você morra na hora. Nunca mais entre em contato comigo ou com meus irmãos. Meu irmão quer que você saiba que vai cuspir no seu túmulo se um dia souber que você morreu, então durma bem com isso, sua desgraçada. Não estou muito orgulhosa da minha resposta, mas a essa altura, ela está morta para mim. Deveria estar há muito tempo, mas foi tão libertador tirar essa dor do fundo do meu peito. Tenho quase certeza de que ela não vai reagir, já que minhas palavras a machucaram tanto. Se ela reagir e suas loucuras forem intensas o suficiente, volto para atualizar. Por hora, estou tirando um descanso mais que merecido e me matriculando na terapia.
Percebo que tenho muita raiva e ressentimento acumulados que preciso trabalhar da forma correta e de maneira positiva. Obrigada a todos pelo apoio e pelas mensagens gentis. Vou postar algumas delas em um quadro de visão para me ajudar na terapia. Obrigada, Reddit, por estar aqui no momento de necessidade para uma estranha. Amo vocês!